Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos hoje para a segunda parte da primeira aula, ainda da primeira aula, sobre arquitetura e conjunto de instruções do microcontrolador Atmega 328. Tá? Na aula passada, nós vimos um pequeno exemplo de como efetuar uma soma em assembly e hoje nós devemos ver dois exemplos de como nós podemos escrever ou como nós podemos acessar a nossa memória RAM, aquela memória de trabalho onde nós vamos trabalhar com os dados. Tá? Então, se nós queremos trabalhar com a memória RAM, nós podemos acessá-la de duas formas. Da forma direta, né, um acesso direto, e um acesso indireto. Como é que isso funciona? Primeiro, nós temos que entender que a nossa memória RAM, como ela possui aquele endereço inicial, né, em hexadecimal de 0100, que é 256, então ela precisa ser endereçada com mais de 8 bits, né, que no nosso caso, o nosso microcontrolador é de 8 bits. Então, para isso, nós vamos precisar de endereçamentos, vamos utilizar endereçamento de 16 bits, tanto no acesso direto quanto no indireto. E quais são essas instruções que nós vamos utilizar para fazer isso? São essas duas instruções, tá certo? Para acesso direto, nós vamos utilizar essas duas instruções, a STS e a LDS. Como é que elas funcionam? Nós vamos aqui na tabela do mnemônico, né, das instruções do nosso microcontrolador, e nós observamos o que elas fazem. Quais são a descrição do STS? Ela carrega diretamente para a SRAM. Quais são os operandos? K, I, R, R. O que ela faz, né? Observando aqui a operação dela. Ela vai colocar o valor de RD no endereço K. Quais são os flags que essa instrução afeta? Nenhum, e ela precisa de 2 ciclos de clock. Já a instrução que vai fazer a leitura, né, do valor contido na memória seria o LDS. O que ela faz essa instrução? Carrega diretamente da memória RAM. Quais são os operandos? RD e K. E aí nós podemos observar que a operação, né, na tabela de instrução diz que o valor contido no endereço K vai para o endereço RD. E assim como o anterior, não afeta nenhum flag e utiliza 2 ciclos de instrução. Então, essas são duas instruções para acesso direto da memória RAM. Vamos ler o que diz aqui. STS. Armazena o conteúdo de um registrador em um endereço da memória de dados. E o LDS? Carrega o conteúdo de um endereço da memória de dados para um registrador. Conforme visto anteriormente, né, eu comentei também, a memória SRAM inicia seu endereço a partir do endereço 0100 ou 256 em decimal. Tá? Então vamos escrever então o nosso código para acessar diretamente a nossa memória RAM. Vamos estudar então este código. A primeira instrução, ela carrega o valor, carrega em R16, né, o valor 87 em hexadecimal. Então está aqui, né, aquela instrução que nós já conhecemos, vai pegar aqui uma constante e vai carregar no registrador 16, no R16. Tá? Nós vamos então utilizar a instrução que carrega diretamente para a memória, vamos indicar o endereço que nós queremos trabalhar, esse endereço é justamente o K, o valor do K, e vamos indicar o R16, que é onde está o valor que nós queremos carregar. Tá? Então, essa instrução copia o conteúdo do registrador R16 para o endereço de memória 100. Tá? Perceba, então, que este endereço ele possui mais de 8 bits. Tá? Aqui é um valor em hexadecimal 256. E agora nós vamos fazer a leitura do valor contido, então, naquele endereço e vamos colocá-lo em outro registrador, no caso o R20. Vamos fazer uso, então, da instrução LDS. Tá? Então, o que essa instrução vai fazer?
tá? Vai pegar o conteúdo contido no endereço 100, que é o valor de K, aqui na indicação da operação, e vai copiar para o registrador R20. Então, essa instrução copia o conteúdo do endereço de memória 100, né, ou 100, para o registrador R20. E depois aqui ele entra no loop infinito. Então, essa aqui é o nosso exemplo de como nós podemos acessar diretamente a nossa memória RAM. Se nós queremos acessar de forma indireta a nossa memória, nós devemos fazer uso de outras duas instruções, que é a instrução ST e LD. Né? Vamos ver o que elas fazem. Né? A instrução ST armazena o conteúdo de um registrador em um endereço de memória de dados. O endereçamento ocorre de forma indireta, sendo utilizados os registradores X, Y ou Z como ponteiros. Lembram daqueles registradores X, Y, Z de 16 bits, mas que na verdade eles são compostos por dois registradores de 8 bits? Né? Então nós vamos fazer uso destes registradores X, Y e Z, tá? Aqui no acesso indireto. E já para nós lermos o conteúdo de uma posição de memória na SRAM, nós vamos fazer uso da instrução LD. O que ela faz? Carrega o conteúdo de um endereço de memória de dados para um registrador. O endereçamento ocorre de forma indireta, sendo utilizado registradores X, Y, Z como ponteiros. Então, percebo que no acesso direto, eu informava já na instrução, no corpo da instrução, qual era o endereço que eu queria acessar a memória, tanto para escrever quanto para ler. Já no acesso indireto, este endereço ele se encontra em um dos registradores de 16 bits, ou X, ou Y, ou Z. Daí o nome acesso indireto. Tá? Vamos aqui na tabela de instruções, tá? Onde nós temos aqui a função, a instrução ST, armazena indiretamente, tá? Os operandos estão aqui X e RR. Então, o que ela faz, essa instrução? Coloca o valor do registrador RR no endereço apontado por X. Não afeta nenhum flag e utiliza 2 ciclos de clock. Já a instrução LD, ele carrega diretamente o valor contido na memória. Os operandos RD e X. O que ela faz? Coloca o valor apontado pelo endereço X no registrador RD. Novamente, não acessa nenhum flag e utiliza 2 ciclos de clock. Tá? Então, aqui está um código de acesso indireto. Vamos estudar, então, cada uma dessas instruções. Antes disso, eu só vou voltar aqui no slide para nós lembrarmos aquela questão do registrador X. Ó. Lembra que o registrador X ele utiliza o R26 e o R27. Né? O 26 é o menos significativo e o 27 é o byte mais significativo. Tá? Então, vamos fazer uso desse registrador X. Foi só para nós lembrarmos. Então, está aqui. O endereço que nós desejamos colocar na memória é esse AC, em hexadecimal. Então, nós vamos o quê? Carregar o endereço, carregar no registrador R16 o valor AC, é o que nós queremos colocar na memória RAM. Agora, nós vamos colocar lá naquele registrador X, que é composto pelo R26 e o R27, o endereço que nós queremos carregar. Lembrando que é um acesso indireto. O endereço ele deve estar em um dos registradores de 16 bits. Então, vamos carregar no R16, que é o menos significativo, né, com o valor 04. Tá? E o R27, vamos carregar com o valor 01. Então, estamos fazendo uso da instrução LDI para carregar diretamente os valores nos registradores. Pronto. Já temos o valor que nós queremos carregar, AC no 16, o endereço da memória que nós queremos trabalhar. Então, vamos para a instrução ST. O que ela vai fazer? Colocar o valor armazenado no registrador R16 na posição de memória X. Então, está aqui, ó,
aquele valor contido no registrador 16 vai para a posição apontada por x, tá? Então, essa instrução, ela copia o conteúdo de R16 para o endereço de memória 0104. Vamos, então, agora fazer o contrário, vamos fazer a leitura daquela posição de memória, tá? A mesma posição, então vamos utilizar o mesmo registrador X e vamos copiar aquele valor para o registrador 17. Para isso, vamos fazer uso da instrução LD, né? Então, ele vai carregar o conteúdo do endereço apontado por X para o registrador R17. Tá? Então, essas duas instruções acessam de forma indireta a memória SRAM. Por que de forma indireta? Porque o endereço ele não está aqui na minha instrução. Tá? Ele está apontado por um dos registradores de 16 bits, que é o X, o Y ou o Z. Tá? E antes de nós passarmos para o próximo assunto, vamos estudar então no nosso simulador. Como é que nós podemos observar isso acontecendo no nosso simulador, porque eu quero também que vocês treinem em casa. Eu vou parar aqui para eu poder mudar para o HTML Studio. Aqui no HTML Studio, eu vou mostrar para vocês então como é que nós podemos acompanhar a execução de um código de acesso à memória. Tá? Então, vamos lá. File. Nós precisamos criar sempre um projeto, tá certo? Vou dar um código aqui de teste run, tá? Vai ser aqui em AVR Assembly, tá? Escolham aí um local onde vocês queiram gravar esse projeto. O HTML Studio, ele sempre cria uma pasta com vários arquivos para cada projeto que você cria, tá? Então é importante você indicar a pasta adequada, tá? Ok. Escolher o nosso processador que nós estamos utilizando, que é o Atmega 328P, tá? Ok. Aí eu vou colocar o código do nosso slide, tá? Deixa eu copiar aqui, vou copiar para ser mais rápido. Esse aqui é o exemplo do nosso acesso direto à memória SRAM, tá? Onde nós temos já na instrução o endereço que nós queremos gravar na memória e ler na memória, tá? Se nós formos compilar a primeira vez, ele vai pedir para nós indicarmos a ferramenta. No caso não foi preciso, né? Já está aqui debug, tá aqui do simulador. Ele não pediu, tá? Mas nós temos que indicar, nós estamos trabalhando aqui com o simulador, tá? Salvar, ok. Eu cliquei aqui, tá? Nesse botão para indicar que nossa simulação, tá? Então, vamos lá aqui em debug e iniciar o debug, tá? Tá na primeira linha, ele ainda está carregando aqui. Vamos só aguardar aqui. Ele tem que carregar aqui a janela do status do processador. Pronto, carregou o status do processador. Aqui nós temos acesso aos principais registradores do nosso processador, tá? Por enquanto ele ainda não fez nada, está iniciando o programa, não executou nenhuma linha, tanto que o contador de programa está em 0, tá? O contador de programa é aquele que indica qual é a linha que ele vai executar, tá? A linha, no caso, é a posição de memória na SRAM, tá? Então vamos dar o primeiro passo, que ele vai carregar o valor 87 em hexadecimal no registrador 16, R16. Então vou colocar aqui em R16, está com valor 0. Após nós darmos o primeiro passo, executarmos aquela instrução, eu quero que vocês percebam então que o registrador R16 recebeu o valor 87, tá? E já para vocês também irem prestando atenção, o contador de programa, olha, ele já foi incrementado para 1, tá? Estava em 0, foi para 1. Então ele vai para a segunda posição de memória para ser executado.
que no caso é a instrução que vai executar, vai gravar na memória RAM o valor contido em R16, tá certo? Então perceba agora aqui nesse mapa de memória, ó, eu tenho um mapa de memória, tá certo? E eu vou iniciar justamente no 00100, que é o endereço 256 da memória RAM, tá? Após nós executarmos então essa instrução dando mais um passo, tá? Clicando aqui nesse botão, o valor contido em R16 foi então para a posição de memória 100, tá certo? A próxima instrução vai fazer o contrário, né? Ele vai ler a posição de memória 100, que é esta posição de memória 100, e vai para colocar esse valor no registrador R20. Então, perceba, o registrador R20 contém, neste momento, o valor 0. Após nós executarmos a instrução, então nós estamos agora com o valor 87, que era o que se encontra na posição RAM. Então, este exemplo foi para mostrar como é que nós podemos acessar a memória RAM de forma direta, tá? De forma direta significa que o endereço da posição da memória se encontra diretamente na instrução. O próximo exemplo que está no nosso slide, tá? É do acesso indireto. Eu também vou executar aqui no nosso simulador. Vou parar a simulação, tá? Está um pouco lento. Parou a simulação, tá? Vou apagar esse código e vou colar aqui o exemplo do nosso acesso indireto, tá? Então vamos executá-lo. Compilar, deu OK, tá? Vamos para o debug, start. Tá? Temos que aguardar ele abrir a janela aqui do status do processador, também da memória. Tá? Pronto, abriu. Mais uma vez, estamos começando a execução do código pela primeira posição de memória, certo? A posição 00. Vamos então atribuir a R16 o valor AC em hexadecimal. Então, cadê o R16? Está aqui, possui o valor 0. Ao executarmos a instrução, o R16 assume o valor AC. Tá? Esse é o valor que nós devemos armazenar na memória. Agora, nós vamos atribuir aos registradores R26 e R27 a posição que nós queremos acessar na memória. Tá certo? É isso que nós vamos fazer nas próximas duas instruções. Então, vamos aqui para o R16, R26 e R27. Tá? Ao executarmos a próxima instrução, recebe o valor 4, o 26, o R26, e R27 recebe o valor 1. Então, a posição de memória que nós queremos acessar é 0104, tá? Em hexadecimal. Agora sim, vamos para a instrução ST, que copia o conteúdo de R16 para o endereço de memória 0104. Vamos observar aqui no nosso mapa de memória que o 0104 vai receber o valor AC. Então, vamos lá, 00, 1, 2, 3, 4. Deve ser essa posição aqui, tá? Vamos executar a instrução. Pronto. A memória recebeu o valor AC em hexadecimal. Agora vamos ler a posição de memória, apontado também por X, tá? E colocarmos no valor, no registrador R17. Então está aqui o registrador R17 com o valor 0. Vamos executar a instrução. Recebeu então o valor AC, que era o que se encontrava aqui na memória RAM. Então, gente, agora vai ficar no loop, tá? Vai ficar no loop aqui infinito. Essas são duas instruções de acesso à memória, tá? De acesso indireto. Perceba que nós devemos usar os registradores X, Y ou Z para fazer esse acesso, certo? Toda vez que vocês precisarem acessar a memória. Dentro desse nosso conteúdo, tá? Que é justamente as instruções, o conjunto de instruções, logicamente, não tenho como eu ensinar todas as instruções que eu vou, que vocês vão precisar, tá certo? Que nós vamos utilizar
ao longo do curso. Na verdade, nós vamos ver isso aqui, a assembly vai ser rápido, tá? O mais importante disso é que vocês consigam acessar a tabela de instrução e entender o que ela está dizendo, tá certo? Eu vou sair aqui do Atmel Studio e vou voltar para o nosso slide, tá? Só mais um instante. Como eu disse para vocês, o mais importante é que eu não vou conseguir ver todo o conjunto de instruções do microcontrolador Atmega 328, tá? O mais importante é que vocês leiam, saibam ler a tabela com as instruções. E essa tabela se encontra tanto no nosso livro quanto aqui no slide, tá certo? Eu coloquei no final dos slides o conjunto de instruções. Então tá aqui o conjunto de instruções do Atmega 328, tá? Então, aqui uma legenda para vocês aprenderem a empregarem na leitura da tabela. E os slides seguintes possuem as instruções do Atmega 328, tá? Então, tem tanto as instruções de aritmética e lógica, que eu estou mostrando, tem as instruções de desvio, que é justamente as instruções que permitem desviar o fluxo de execução do programa em assembly, tá certo? São essas aí. E tem as instruções de transferências de dados, que são esses que nós já vimos algum, né? Como LDI, tá certo? LD, tá? Então, isso que é o mais importante, é que agora vocês possam pegar essa tabela e compreender como é que ela está sendo utilizada, né? Ou compreender como empregar a tabela para executar as instruções, tá? Bom, o que eu estava dizendo para vocês é que não tem como eu passar para vocês todas as instruções do microcontrolador, tá? O mais importante que eu quero passar para vocês é que existe a tabela e como é que vocês podem consultar essa tabela de instruções, tá? Então, no final dos slides, aqui no anexo 1, eu coloquei o conjunto de instruções que eu peguei do datasheet do livro, tá? Então, existe no uso da tabela algumas nomenclaturas, tá? Então, daí a legenda, que a gente precisa entender, né? Nós já usamos principalmente aqui o RD e o RR, que são registrador de destino, registrador de origem. Utilizamos o K, tá? Que são valores constantes. Nós já utilizamos também o X, Y, Z, que são aqueles registradores de 16 bits para endereçamento indireto. Então, aqui estão uma legenda que vocês devem consultar. E logo depois tem o conjunto de instruções. Então, quando vocês estiverem fazendo exercício, programando em assembly, alguns nós devemos fazer, tá? Fique à vontade de consultar a tabela. O importante é que vocês já saibam como consultar, tá? Que aqui está o mnemônico, que é a instrução que a gente vai usar em assembly, propriamente dita, tá? Quais são os operandos, tá? Que tem a descrição do que aquela instrução faz. E aqui tem uma forma simbólica de como é que opera aquela instrução. Depois, ele vai indicar quais são os flags, que é o próximo assunto que nós vamos ver, que aquela instrução afeta. E aqui a quantidade de ciclos de clock necessário para executar aquela instrução. Aí, como eu já disse, e tem aqui as instruções de aritmética e lógica, tá? Depois tem as instruções de desvio. Desvio de quê? Do fluxo de execução do programa, tá certo? Então, quando nós colocamos lá naquele loop infinito, nos nossos exemplos, nós estamos fazendo um desvio da execução. Por quê? O normal é ele ir executando linha a linha, né? Ou posição a posição da nossa memória flash, tá certo? A memória de programa. Como eu não quero que ele continue e fique parado no ponto, então eu faço o desvio e mando ele voltar sempre para aquele mesmo ponto, tá? Mas estejam cientes que existem várias instruções aqui de desvio que vocês podem consultar também, tá? Então, instrução de desvio, tá?
e instruções de transferência de dados, que nós também já utilizamos, aqui como a instrução LDI, por exemplo, tá certo? Então, a instrução LD, que nós já vimos, tá? Então, fique à vontade para consultar a tabela. O mais importante dessa primeira aula era chegar aqui, mostrar que vocês podem consultar essa tabela, a forma de consultar, e aí vocês já podem escrever os primeiros programas de vocês, tá certo? Em acima. E aí eu vou parar aqui e nós vamos agora para o próximo assunto.